Então, fechemos os nossos olhos, quem se sentir à vontade. Pensemos em Jesus, nosso mestre querido de todos os momentos, nosso guia e modelo. Amorável benfeitor, rogamos, Senhor, tua presença amiga através dos espíritos benévolos que aqui possam estar conosco, abençoando a todos, intuindo em nós o pensamento do bem, do amor, acolhendo a todos esses nossos irmãos encarnados e desencarnados que se propõem a ouvir esse nosso querido irmão que irá repassar algumas informações preciosas para cada um de nós. Ilumina, Senhor, sua mente, abençoando e aguça em nós as nossas percepções, para que consigamos perceber em plenitude as lições, os ensinamentos que iremos receber na noite de hoje, Senhor. Que a tua paz, Jesus, estando conosco, permaneça hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite, Marcos. Oi, gente, boa noite a todos. Feliz demais por estar vendo alguns rostos conhecidos, por estar conhecendo alguns companheiros e entendendo aqui sobre o carinho com que vocês realizam esse trabalho. Quando o Brito disse de que eu vim aqui trazer alguma coisa, muito pelo contrário. Admito de que um trabalho que já está sendo realizado há 2 anos, eu vim muito mais aprender. E vim aprender com vocês sobre o que é a irradiação, sobre o que são essas vibrações. Então, nesta noite de hoje, felizes demais por nos encontrarmos aqui juntos e de podermos falar livremente sobre essas coisas, sobre o Espiritismo, de que há muito tempo e que há muito no passado, principalmente o nosso cristianismo, era preciso nós encontrarmos, de nós realizarmos reuniões às escondidas. Hoje não, hoje a gente pode falar. Como eu combinei com o Brito, a gente faria da seguinte forma. A gente vai falar um pouco aqui, em meia hora, e depois a gente abre para o pessoal para fazer a participação, para poder fazer perguntas ou, claro, complementar o trabalho. Mas eu fico feliz demais entendendo de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. E se o trabalho chegou há 2 anos, é porque esse grupo tem capacidade total de poder realizá-lo. E a gente sabe de que nesse trabalho espírita não existe essa coisa de, foi por acaso. Não, foi por necessidade. E a necessidade existe, nós sabemos que as vibrações, quando nós fazemos com muita fé, com muita esperança, com muita dedicação, a gente consegue o nosso objetivo. Muitas pessoas lá fora vão dizer, mas o que fazem ali? O que são as reuniões? E muitos têm medo daquilo que a gente realiza por ainda não compreenderem qual é a proposta do Espiritismo. Mas nós entendemos. E numa dessas, quando a gente se reúne, a gente vai poder falar e fazer vibrações por aqueles que, muitas vezes, quando é comum na casa espírita, trazer para nós os nomes, para que a gente possa ler esses nomes e fazer vibrações, dependendo da situação que esses se encontram. Eu não conheço o trabalho, e não estou aqui para trazer nenhuma moral nova, muito pelo contrário, mas de maneira nenhuma. Não estou aqui para trazer uma verdade, e até acho que todo o trabalho sendo feito com simplicidade, com amor, esse já alcançou e já atingiu aquela dita pelo Cristo, fazer com amor, isso é importante. Então, quando nós vamos falar sobre essa irradiação e essas vibrações, é claro que nós
fazemos e falamos sobre os nossos pensamentos. Quando na mentalização, é claro, trazemos para a mente. Olha que interessante. Trazemos para as nossas mentes. Qual é? O desejo. O desejo de estar levando as pessoas necessitadas. Muitas delas que nos procuram, estando essas doentes ou não, mas muitas delas desencarnadas ou assim por diante. Mas nessa mentalização, depois vem a irradiação. Isso é incrível. Gente, quando nós conseguimos, quando nós trazemos para dentro de nós essa vibração e esses pensamentos, quando a gente traz para junto de nós todo essa coisa ensinada por Jesus, quando nós podemos realizar e fazer coisas maravilhosas, inclusive curas, mas nunca prometendo, porque nós não podemos jamais falar para as pessoas de que aqui nós curamos. Não é esse o nosso objetivo. Não, nós apenas falamos para as pessoas com respeito à vibração. Eu acho muito importante quando a gente traz também a necessidade de que esse que nós estamos fazendo, as preces e vibrações, que eles estejam junto com a gente em pensamento. Por quê? Porque essas pessoas também não podem, nem devem estar alheias. Pronto. Nós vamos fazer essa vibração durante tal momento, durante tal instante, de 8 até as 9, suponhamos, e nós precisamos que você esteja em sintonia. Porque isso é importante, meus queridos. Porque essas pessoas também, não, você vai fazer uma prece por mim. Não seria qual fosse para uma igreja, e sem aqui julgar coisa alguma, mas as pessoas fazerem uma missa rezada para uma pessoa que está pedindo, que está pagando. Não. Nós precisamos conscientizar as pessoas que estão ali em sintonia com a gente. Você vai estar em sintonia e nós vamos vibrar por você. Quando nós fazemos e pensamos nessa irradiação, nós estamos fazendo isso a todo momento. A gente sabe disso, porque nós estamos envoltos em energias. E nós canalizamos esse fluido, o fluido cósmico universal, e nós manipulamos as energias para que elas possam ser levadas até os necessitados. A gente faz isso a todo momento, a todo momento. Não é comum da gente olhar para uma pessoa e muitas vezes a gente fala assim, nossa, esse rapaz está com a energia tão ruim, esse rapaz está com a energia tão para baixo, porque está consumindo ao contrário daquele que sabe e que pode manipular. E a gente pode fazer essa irradiação de uma forma diferente, ou seja, já que nós entendemos que nós estamos envoltos, que nós estamos sempre pensando e vibrando, nós podemos fazer isso de uma forma diferente, sabendo o que nós podemos através do conjunto, do grupo. Imagine só se um pode fazer uma prece para alguém, agora imagine só quando um grupo inteiro se une em um propósito. E a gente começa, então, a vibrar por determinadas pessoas. Aí a gente faz e tira um tempo. E a gente começa. Meu Deus do céu. Pai querido, olha, quando nós evocamos o nosso Pai, o Criador, nas nossas preces, eu acho importante demais de nós fazermos uma prece quando essa é ditada pelo coração. Muitas vezes a gente fala em preces lidas, em preces decoradas, mas uma prece, quando nós estamos irradiando, ela precisa ser sincera, ela é parte do coração. E muitas vezes a gente tem errado nas nossas preces, falando coisas decoradas, procurando florear as nossas palavras para que seja uma prece. Não. Tinha uma companheira que nos dizia assim, de que pediu um determinado professor que fizesse uma prece. Faça uma prece por nós. E o senhor, quando terminada a prece, ela falou assim, nossa, que prece fraquinha. Ela teve toda a liberdade de falar para ele, que prece fraquinha. Você pode fazer melhor. Eu me lembrei, a gente tira mensagem e tira histórias de tantas coisas. Eu me lembrei do filme O Todo-Poderoso. É uma história de Morgan Freeman com Jim Carrey,
que os dois invertem os papéis. Morgan Freeman era Deus e passou para ele. Agora é com você. Eu achei aquilo fantástico. Porque ele começa a ouvir as preces e ele queria que as preces foram atendidas por todo mundo. De repente, todo mundo pedia para ganhar na loteria e assim por diante. E ele só sim, 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 todo mundo pedia, sim, 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 sim. Em determinado ponto ele disse, quem sabe o que você precisa? É somente Deus. Mas eu achei interessante no momento do filme que ele fala assim, faça uma prece. Da mesma forma que essa senhora falou para ele. E no filme ele fala, faça uma prece. Era Deus falando para esse que tomou o lugar, que era o Jim Carrey, faça uma prece. E ele começa a fazer uma prece. E ele começa a falar, meu Deus do céu, ajude as pessoas. E começa a fazer aquela prece dizendo, ajuda aqueles que estão necessitados e assim por diante e tal. E de repente, quando ele termina a prece, ele fala assim, olha para Deus e fala assim, boa. Ele diz assim, seria ótima se você fosse candidato a Mister Universo. Olha para ele de novo e disse assim, faça uma prece. E ele começa a proferir a prece do coração. E ele começa naquele instante a irradiar. Olha a diferença? Ele começa a mudar o seu pensamento e o seu sentimento, para que pudesse chegar até a pessoa que ele mais amava. E disse o seguinte, tomara que a fulana, que era a namorada dele, encontre alguém melhor que eu, para que ela possa ser feliz. Para que ela possa realmente obter dessa pessoa o amor que eu não pude dá-la. Que ela possa sentir amada e que possa ser tocada por esse sentimento tão lindo e tão nobre. E de repente, quando ele abre os olhos e diz, olhando para Deus com os olhos brilhando, é quando nós brilhamos os olhos, meus queridos. É quando a prece tem um objetivo. É quando a prece nós sentimos que ela chegou, que ela alcançou. E ele pergunta para Deus, e essa foi boa? Deus, então, Morgan Freeman, encosta as duas mãos nele e disse, essa foi excelente. E de repente ele começa a sentir o choque, porque ele tinha sido acidentado por um caminhão. E estava ali, de repente, eles dando choque para que pudesse reanimá-lo. E ele volta à vida. Acho muito importante nós falarmos sobre isso. Uma pessoa nos disse certa feita de que a vibração de Chico Xavier era algo diferente. Por quê? Por causa do desejo sincero que ele tinha de poder levar com os seus pensamentos o amor mais puro. E a pessoa dizia, quando Chico Xavier fazia uma prece, ele chorava lágrimas sentidas, porque se colocava no lugar daquelas pessoas que estavam necessitando daquele momento. E ele fazia aquilo com uma pureza de sentimento. Talvez seja esse o passo que nós precisamos dar. Talvez seja esse o nosso grande objetivo. Sem conhecer as pessoas que estão do outro lado, mas sentindo a necessidade de receber os nossos mais sinceros desejos. Já pensaram nisso? Muitas vezes é comum de num grupo de vibração, por exemplo, das cidades, e digo aqui de São Gotardo, pequenininho, mas às vezes pode acontecer de que uma vibração seja feita por uma pessoa que eu conheça. E essa pessoa está passando por dificuldades. Mas muitas vezes a gente vai, nos nossos pensamentos errôneos, a gente vai deixar de vibrar e vai pensar assim, mas esse merece. Esse merece estar sofrendo. Bom, mas as coisas que ele já fez. E quem somos nós para isso? Quem somos nós para analisar os outros, para julgar? Quem somos nós? Quando se fala na eficácia de amar, de sentir,
quando nós somos tocados pela verdadeira prece. E aí envolve sentimentos, não somente pensamentos. O que a gente precisa? Nós precisamos nos envolver. E como isso é feito? Vamos supor no dia em que é feito a vibração. Eu não sei a de vocês, mas me parece que numa quinta-feira, de 15 em 15 dias, suponhamos. E essa vibração é marcada para um determinado horário. Eu me atrasei e a gente já começou? Não. Pensamos da seguinte forma: a gente precisa chegar à nossa tarefa, mesmo que a gente tenha afazeres, mesmo que a gente tenha dificuldades, mesmo que eu não consegui. Faça força. Vem para cá para o trabalho 5 minutos, 10 minutos antes e se prepare, porque o trabalho hoje será diferente. Se prepare durante o dia. Como é que eu vou fazer durante o dia? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me envolver numa sintonia de amor, porque esse dia é diferente. Esse dia, ele é diferente. E começo ali desde manhã, fazendo uma prece: Senhor, eu tenho que estar em condições. Pode acontecer de uma pessoa, de um companheiro, de um membro desse grupo, de chegar um momento e falar assim: hoje eu não estou bem. Eu não posso hoje participar. Por quê? Porque eu estou doente. Qual é o motivo de você não participar? É uma doença assim, assim. Não, eu estou com dor de cabeça. Não, isso não é motivo. E isso não serve de desculpa. Porque muitas vezes a gente dá desculpa para a gente mesmo. E isso não é motivo. Uma dor de cabeça, volta para cá. Porque nesse trabalho a gente vai se libertar de determinadas mazelas do corpo, de dificuldades, de dores, principalmente de cabeça. Ah, eu estou doente. Tudo bem. Se a sua doença for motivo de estar afastado desse trabalho nesse dia, realmente, porque eu preciso estar bem para poder produzir. Porque senão eu estou gastando as minhas energias com o meu problema. Como é que eu vou vibrar? Como é que eu vou doar se os meus pensamentos não estão focados naquilo que eu esteja querendo fazer em prol daquele? Então, o que é? Eu preciso disso. Então, o que vai acontecer? Desde o momento onde eu me levantar e começar o meu dia, entre em prece, em vibrações. Ah, não, então eu não quero fazer parte dessa tarefa, não. Isso aí é muito complicado. Meu Deus. Quantas e quantas encarnações nós estamos nos arrastando para chegar um momento como esse? De poder estar na condição de auxiliar. Tem uma pessoa na nossa cidade que fala assim: é muito melhor eu estar ajudando do que ser ajudado. E é verdade. É melhor estarmos hoje numa condição de médicos. Ah, mas eu não sou médico. Sim. Nesse caso, nós estamos sendo médicos, assistidos por uma espiritualidade que já está pronta. Imagine só se esse trabalho está sendo realizado só há 2 anos atrás. Não. Segundo André Luiz, quando um trabalho se inicia, é porque há 10 anos atrás ele já se iniciou no plano espiritual. Isso é André Luiz quem nos conta, hein, gente? Há 10 anos atrás ele já está sendo montado no plano espiritual. E há 2 anos que vocês disseram que já está fazendo o trabalho. Então, quer dizer, 12 anos que ele foi criado de lá para cá. Então, a escolha de cada um dos membros ela é feita, e essa seleção, a cada um daquele que chega, vai fazendo com que o trabalho possa fluir. Cada um tem uma qualidade, e os espíritos vão tirando dali. Qual fosse uma medicina, vai tirando. Você vai doar energia de determinada coisa. Ana, preciso de você hoje. Você vai doar tal energia. Amaro, se prepare. Hoje é o dia que nós precisamos de você. Se prepare. E eu fico assim emocionado com isso. Porque quando esse trabalho flui, gente, quando esse trabalho chega ao objetivo, quantas pessoas aqui da nossa cidade mesmo, quando começaram o trabalho do passe e da irradiação, quantas pessoas chegaram para a gente e vêm agradecer como se fôssemos nós, e a gente sempre explica, é claro,
foram os espíritos. Foi mérito seu. É como Jesus dizia para as pessoas que eram curadas: vá, a tua fé te curou. E a gente vai voltar no tempo, e a gente vê uma mulher engatinhando, arrastando-se para poder chegar até Jesus. Tão fraca. Era a mulher hemorrágica. Tinha um sangramento que não cessava jamais. E essa se arrastando e querendo chegar até o Cristo de fraqueza, sem ter força para mais nada. E de repente ela consegue. Chega até Jesus e toca a sua túnica. E de repente Jesus para e olha para trás. Quem me tocou? Meu Deus do céu! Só de imaginar isso. Só de imaginar isso. A cena. Quem me tocou? E é claro, os apóstolos dizendo: mas mestre, todos lhe tocaram. Todos lhe tocaram. Todas essas pessoas. Não. Alguém tirou virtude de mim. E ela disse ali com a voz fraca: Senhor, fui eu. Me perdoe. Não, minha querida. Vá. A tua fé te salvou. E nós vamos entendendo de que essa fé, quando essa nós temos, meus queridos, pensem nisso, em um turbilhão de coisas que nós estamos vivendo nesse mundo de tormentas. Mas quando nós conseguimos voltar para dentro de nós, quando nós desejosos de fazer o bem para as pessoas, esse bem se volta para nós mesmos. É preciso nós entendermos. É preciso nós vivermos essa sintonia do amor, porque os espíritos estão precisando disso. Precisam de pessoas dispostas a fazer o trabalho, a desenvolver essa tarefa maravilhosa. Penso de que quando nós estamos irradiando, diz André Luiz, quantas cores dali fluem. E vão qual fosse uma legião espalhadas. Quando as pessoas que nos buscam e que dão os nomes, e a gente vai, através desse pensamento em sintonia, levar a eles essa paz. E a gente vai vendo de que essas energias vão fluindo. Quando é que eu sinto? Quando eu fecho os meus olhos. E eu começo, então, a falar o nome das pessoas. É o que acontece aqui com a gente. E a gente vai pensar, então, também, em de nos... Quando dão os nomes, a gente pede que esses nomes fiquem no grupo, para que esses nomes não possam sair dali. Porque tem muitas pessoas maldosas ainda. E tem uma questão hoje que nós temos que entender, que a lei de proteção de dados ela é muito séria. A gente pede que esses nomes estejam ali apenas com esse grupo, para que a gente possa vibrar e pronto. Acabou. O que a gente faz aqui na nossa cidade? As vibrações elas são constantes para essas pessoas em 10 reuniões. São 10 sessões que a gente começa a irradiar para elas, quando nos dá os nomes. E de repente, quando naquele período, pronto, terminou. Se essas pessoas voltarem a dar os seus nomes, a gente começa todo o processo para esse sentido. Mas esse trabalho deve ser assim. Por quê? Porque essas vibrações não devem, pode ser também, mas tem outras pessoas necessitadas, pronto, você já recebeu essas vibrações. Outra coisa que a gente precisa de entender, de acreditar na gente mesmo. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas será que isso vai dar resultado mesmo, gente? Os nossos pensamentos são frágeis. Muitas vezes, quando nós estamos irradiando, nós estamos pensando coisas que não fazem sentido. Me lembro de um companheiro aqui, que nem espírita era, e ele contando um caso para a gente, que a gente ficava assim, gente, e isso é muito sério. Porque ele falava assim, de que o patrão dele, quando estando na igreja, e fazendo o Pai Nosso, e de repente, ele começava, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Celinho. Será que nós tratamos das galinhas? Aí ele tratou, sim, senhor. Ah, tá. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Nossa, eu tô achando que nós esquecemos de desligar a água. Olha só.
como é que nós deixamos os nossos pensamentos vagarem, quando nas vibrações deveríamos sintonizar. É a hora dos pensamentos, é a hora da cadeia, quando nós falamos aqui há pouco. É a hora de nós unirmos os nossos pensamentos, meus queridos. Neste momento, nós formamos um elo. Formamos os nossos pensamentos coordenados por Jesus. Nada mais do que Jesus. Porque foi Ele quem disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, estaria conosco. Então não é nada de mais de absurdo nós pensarmos nisso. É hora naquele momento de imaginarmos: estamos aqui agora em nome de Jesus. Vamos orar por aqueles que estão necessitados. E outro dia a gente disse no outro encontro nosso que é muito difícil a pessoa manter-se sintonizada por muito tempo. Mas é possível que em pouco tempo a gente consiga juntos, unidos. Muitas pessoas usam música para manter harmônico, outras vão sintonizar em determinados pontos onde a gente fala muitas vezes: pensa em Jesus. Imagina Jesus curando essas pessoas. E começa a seguir Jesus com seus pensamentos, qual se estivesse olhando para ele. Perfeito isso, né? Olha que coisa. Então, quando nós pensamos nessa sintonia do outro que está recebendo, quando nós pensamos no alcance que isso possa ter, porque muitas pessoas vão pensar assim: mas a gente pode irradiar a distância? Nós podemos, com os nossos pensamentos, chegar, por exemplo, à guerra, para poder dar àquelas pessoas um pouquinho desses pensamentos bons e puros? Podemos. Mas muitas pessoas vão dizer assim: mas eu achei que era só pertinho, qual fosse o passe. Não, não só podemos, como devemos. E isso é possível, através de quê? Do esforço, da boa vontade, através da minha dedicação, do pensamento fixo. Eu posso. Eu estou aqui em nome de Jesus, repetimos. E aqui nós podemos. Perfeito? Precisamos coletar os nomes, como eu sei que vocês fazem, e precisam disso mesmo. Muitas vezes a gente vai pensar assim: mas eles sabem o que precisa ser feito. Claro que sim, mas podemos facilitar também o trabalho, ajudar aos espíritos. Nós podemos coletar os nomes, nós podemos falar dos endereços, nós podemos falar da dificuldade que ele está tendo. Ele está passando por um problema de obsessão. Senhor, esse nosso Senhor, esse nosso amigo, já falou tantas vezes em suicídio, e nós sabemos que através dessa força mental e desse carinho dedicado a ele, nós sabemos e podemos e queremos, Senhor, que chegue até ele esses bons pensamentos, para que isso seja afastado, porque ele não pode fazer isso mais. Olha. Ontem na nossa casa era reunião mediúnica. E durante a reunião mediúnica, a gente, tantas as outras comunicações, e de repente, quando quase que no final da nossa tarefa, a médium se volta para mim e disse assim: Gilmar, tem um grupo hoje aqui necessitado de vibrações. Esse grupo de desencarnados, todos eles passaram pelo mesmo problema do desencarne. O problema era o câncer. E muitos deles estão passando pelo problema da revolta, a dor da partida, a saudade dos entes queridos. Precisamos, meu filho, que neste instante vocês unam seus pensamentos e que possam fazer para eles, levando até eles este sentimento, entendendo que essa dor possa passar. E de repente nós começamos a vibração e eu comecei falando para eles sobre esse entendimento de Jesus, sobre que Deus não desampara nenhum de seus filhos e que a morte não é punição, muito pelo contrário, é o seguimento da vida, que a morte ela não é o fim, é apenas a continuidade. E começamos então a pensar
e manipular os pensamentos. De repente nós falamos para eles: sintam esse doce perfume exalado no ar, onde agora das suas feridas surgem flores, qual fosse as mais belas rosas. E depois do encerramento dessas vibrações, a médium nos diz sobre a situação de que tudo aquilo que havia acontecido fora atingido o objetivo e chegando até eles. Pensemos nisso. Tinha várias coisas para falar, mas eu acho que o importante é nós estarmos sensibilizados com respeito à dor do outro, à dor alheia. Precisamos pensar em fazer algo de bom, e a gente pode, quando a gente usa o coração, quando a gente usa esse Deus dentro da gente, e quando nós mudamos o olhar, não um olhar crítico, não um olhar de julgamento, mas o olhar como Jesus fazia conosco, olhando no mesmo nível. E quando nós erramos ou errávamos, e nós pegamos agora a figura de Pedro, ele olhando no mesmo nível e dizendo: eu lhe compreendo. E quando nós observamos no erro do outro, a dificuldade do outro, a dor do outro, a gente vai entender: meu Deus, precisamos ajudá-lo. Este conselho, é isso que a espiritualidade nos traz. É isso que precisamos fazer, meus queridos. Essa é a razão de estarmos aqui. Brito, é com você. Sim. Ô, Brito, só a tipo de sugestão. Quem for fazer a pergunta, abre o microfone depois que fizer, aí fecha o microfone para não dar microfonia. Boa noite a todos, encantada com o nosso irmão. Muito obrigada pelas informações, porque você trouxe uma coisa que me alertou muito mais diante do trabalho que nosso irmão Brito nos proporciona fazer todos os dias, que é muita gratidão. Porque hoje mesmo eu estava com muita dor de cabeça, que eu tive um dia muito atarefado, eu sou professora, e estava com muita dor de cabeça. E quase na hora eu comecei a escrever um texto para Brito, que não poderia. Aí eu digo, não, como é que eu não posso fazer? Só porque eu estou com dor de cabeça, se eu vou para a sala correta. E fiz, e melhorei, estou aqui novamente junto com vocês. Então, às vezes, essas informações a gente acha que já sabe, mas é muito bom a gente ouvir, para que a gente realmente faça, né? Faça as nossas ações valerem a pena. Muito obrigada, Edilmar. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz. Realmente. Boa noite. A pergunta que eu quero fazer é sobre a questão do tempo que a gente. O nosso irmão Gilmar Brito falou sobre que André Luiz informa que quando a gente tem um grupo aqui no plano físico, esse grupo ele já foi arquitetado há 10 anos já no plano espiritual. Isso é uma verdade incrível, Gilmar, porque há 2 anos, como o nosso irmão Brito vem falando, que a gente vem se reunindo nesse grupo, e por incrível que pareça que eu fiquei encantado com um desdobramento que eu tive. Me veio
aquele sono muito de repente. E mais do que de repente eu estava vendo um portal. Primeiro a gente estava numa reunião, esse mesmo grupo que a gente faz vibrações, a gente estava numa reunião de uma reunião mediúnica, era uma reunião mediúnica. Agora todo mundo nessa reunião estava em pé, não tinha ninguém sentado. Só eu que estava deitado com o corpo escorado com o cotovelo. E eu vendo nitidamente, quando o grupo mencionava aqueles irmãos que desencarnou de tal doença, aí de repente aparecia um portal na minha frente com aquele irmão dizendo: socorro, socorro, preciso de ajuda. Eu não fiz isso na minha vida, eu não morri disso. Aí eu dizia para eles, que não era só um, mas era muitos, eu dizia para eles: meus irmãos e minhas irmãs, Deus é Pai, Deus não condena ninguém, nenhum dos seus filhos para sempre. Deus dá sempre oportunidade para seus filhos. E então, nisso, aqueles irmãos iam se acalentando diante dessas informações que eu passava para eles, pelo portal que se abria diante de mim. Ou seja, isso é um vínculo que nós, desse grupo, temos, né, Brito? Porque a gente já vem, como diz André Luiz, há muito tempo, com esse vínculo espiritual. E ele vai cada vez mais se fortalecendo. Então, meu irmão Gilmar, muito obrigado pela sua belíssima palestra, maravilhosa. Eu também estou encantado com a sua palestra. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Mas é o que você está dizendo. Olha que coisa interessante. Só pegando um gancho naquilo que você está falando, aqui em São Gotardo nós temos um sítio encostadinho na cidade. E nós temos uma tarefa que a gente faz aqui, um encontro que a gente está realizando há 29 anos. E esse encontro foi elaborado por nós, é claro, mas como Marcos disse, eu disse agora há pouco, esse trabalho já estava pronto há vários anos. E a gente começou a fazer esse encontro nas creches e depois a gente passou para a PAI. Depois de 2 anos na PAI, o pessoal disse assim, a espiritualidade, dizendo, vocês precisam de achar outro local. Aqui não é o local ideal, pelo seguinte, o trabalho que é feito nesse local, aqui na APAI, que trata dos excepcionais, de pessoas que estão com determinados problemas, a gente está tendo 2 tipos de trabalho, isolar esses espíritos que muitas vezes vêm porque são inimigos deles e assim por diante, e a gente preparar o encontro que está sendo realizado. Aí minha irmã chegou e disse assim, nós vamos para o sítio. Aí eu disse para ela, você está maluca, nós não temos condição de abrigar, meu Deus, como que a gente vai fazer? Não tinha banheiro, não tinha nada, a gente tirava leite de manhã, e como que a gente ia fazer? Aí a gente falou assim, vamos. E ela, puxando a fila, falou, vamos. Eu falei, vamos sim. E a gente começou a fazer isso. E a gente sabe das dificuldades que a gente teve, mas hoje a gente reúne ali no sítio mais ou menos 400 pessoas. E a gente faz esse trabalho, e a gente, inclusive o pessoal daí está dizendo que vem para cá esse ano, eu estou mais satisfeito com isso, eu espero mesmo. Mas um dia, como o Marcos disse, eu sonhei. E num sonho eu sendo levado até um determinado local, e eu procurando a minha outra irmã, que é a responsável pela evangelização aqui do nosso trabalho. E eu, então, procurando em determinados cômodos, e quando eu cheguei, olha só, olhando para o chão, eu disse, mas eu conheço esse local. Mas eu demorei um tempo para achar ela, porque estava muito longe. Aí, quando eu cheguei, que eu encontrei para ela, eu disse assim, Adriane, que local é esse? Ela disse, você não está conhecendo? Eu disse para ela, não. Aí ela disse assim, você fez tudo isso.
Eu disse para ela, mas como? Jamais. Foi a sua proposta de fazer uma tarefa tão grande na nossa cidade, que foi levantado aqui, no plano espiritual, um local que pudesse servir de pronto-socorro para as pessoas que estariam sendo auxiliadas lá da nossa cidade. E alguns médiuns, vendo a fila enorme que se forma durante o encontro, muitas vestidas em branco, uma multidão recebendo as pessoas, passando em fila. Por isso eu falo, meus queridos, quando existe a intenção de fazer o bem, se nós soubéssemos o que é feito nesse dia, a gente daria muito mais valor, mas muito mais atenção ao que está sendo feito. Eu tenho que doar tão pouca coisa. Imagina quando a gente chega no plano espiritual, que a gente não tem essa condição. Mas imagina agora o que a gente pode fazer. Gilmar, então eu tenho uma pergunta, meu querido. Pois não. Você falou, né, aí, que quando nós começamos a nossa vibração é diária. Temos a turma pela manhã e turma pela noite. Supostamente, né, a vibração ser no máximo 15 minutos, mas não é determinado o tempo. Foi só quando foi criado. Aí, então, na época, foi criado também porque nós não estávamos conseguindo, sabe? A gente não conseguia. Eu, pelo menos, nunca tinha feito, nunca tinha participado, e muitos, como a mim, estavam na mesma situação. Daí foi criado, né? Olha, então vamos trazer uma paginazinha edificante, uma leiturazinha, para que a gente possa trazer todo mundo. Só que nós também não entendemos muito bem. Daí nós trazemos a página, às vezes pequena, outras vezes um pouco maior, mas aí, depois da gente ler a página, nós estamos fazendo leitura da página, fazendo reflexão daquela página. O que é que você tem a falar sobre isso, meu querido? Ana, eu sugiro sempre, como você diz, eu sou assim, muito voltado para o Evangelho. Existem obras edificantes maravilhosas, sim. Mas a gente fazer um trechinho do Evangelho e a gente fazer um pequeno comentário, não é uma palestra, mas é um pequeno comentário em cima daquilo que a gente está fazendo. E depois a gente começar a leitura dos nomes, eu acho isso perfeito, eu acho fantástico. E por isso que eu estou te falando do Evangelho. O Evangelho, a gente abre, esporadicamente, a gente abre uma página e a gente faz uma leitura. Pelo menos é o que a gente faz aqui. Eu acho que isso tem um resultado muito grande para a preparação. O Evangelho tem muito disso. Nós temos, né? Nós temos o nosso próprio jeitinho. O Brito, ele é o responsável, né? O coordenador responsável. Ele abre todos os dias, abre de manhã e à noite e manda o link. Então, ele abre o grupo, ele já abre com a sintonização, ele já abre trazendo nome, aqueles nomes que ele recebe, que nós passamos, ele já traz todos esses nomes. Ele já começa, uns 3 minutos, ele já entra já com a harmonização. Sim. Aí, depois dessa harmonização, que o Brito vem, que ele fala e pede a Deus, e pede aquelas coisas, pede a harmonização para todo o grupo, fala o nome. Aí temos 2 minutos, uma prece em grupo, uma prece, como é que você fala mesmo, Brito? A prece, como é que é? Uma prece como é que é em português aí? Nós fazemos em silêncio uma prece coletiva, 2 minutos. Essa prece já é justamente para que nós possamos né, nesse momento, eu peço que o meu anjo da guarda, eu peço que se aproxime, cada um, né? Então, é aquele momento de aproximação. Todos nós ficamos em silêncio por 2 minutos, fazendo a coisa mais linda, porque tem aquele silêncio, é o momento da sua conexão. Aí, quando termina os 2 minutos, o Brito, né, já sabe, ele já fala, aí a pessoa que está encarregado já entra com aquela leitura. Então, a leitura pequena, a gente entra com a leitura para completar a harmonização,
e supostamente a gente ir direto já, né, fazendo a vibração. Só que nós estamos nos perdendo. Depois que o Brito abre, depois que o Brito fala todos os nomes, depois que tem a prece, nós fazemos a leitura, aí depois fazemos comentário da leitura. Aí nós estamos nos perdendo aí, entende? Nós estamos nos perdendo aí. Então, eu queria que você desse uma ajuda nesse ponto para mim. Entendi, Ana. Por isso que é interessante todos entenderem com respeito ao trabalho que deve ser executado de uma forma simples e que não deve haver muitas mudanças. E quando eu digo mudanças, porque quando o grupo é grande e faz muitas pessoas participando, pode acontecer que alguém pode chegar e falar assim, vamos implantar no nosso grupo, por exemplo, o Reiki. Estou citando um exemplo. Isso pode acontecer de alguém chegar e falar dessa forma. Mas é muito interessante quando a gente começa a conversar e entender de que o trabalho ele é feito dessa forma, como vocês estão fazendo. Faça ele com simplicidade, com essa tarefa. Aqui, na nossa casa, a gente começou também fazendo esse silêncio, como você está falando. Mas como está surtindo efeito, maravilha! Mas o nosso, nós fazíamos com palavras, e a gente começava a levar essas pessoas. E me lembro lá no filme Voltei, quando o Frederico Figner e o espírito socorrista que estaria levando esse grupo até uma colônia espiritual, era nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes, e era um grande amigo de Frederico Figner. Então, esses estando na praia, e a gente vai se lembrar desse livro, esperando um espírito mais evoluído daqueles que estavam, todo iluminado. Era uma professora que estava chegando, com 2 espíritos iluminados, para poder fazer com que aquela passagem fosse feita. Chega um determinado momento de que eles, quase chegando ao plano espiritual, à colônia espiritual, um dos espíritos que estavam ali passando com eles disse assim, eu não me sinto em condições, porque eu matei uma pessoa quando estando encarnado, então eu não posso seguir. Os espíritos, os trevosos, então, se apossaram do momento e eles começando a segurá-lo, então você não vai. Eu acho interessante essa passagem pelo seguinte, foi quando Bezerra de Menezes, olhando para Frederico, disse para ele, faça uma prece. Porque foi através da prece que ele conseguiu segurar aquela vibração e o momento. Então, por isso que eu falo, que às vezes, quando a gente fala assim, o silêncio é uma prece, eu acho que nem sempre. Porque muitas vezes, quando a gente em silêncio, a gente começa a pensar em bobagens, em coisas sem sentido. Mas quando a gente começa a levar as pessoas através da prece, sincera, como eu estava dizendo, e com palavras edificantes, as pessoas vão seguindo os nossos pensamentos. E naquele momento ela é feito, e é maravilhoso quando a gente consegue. É só sugestão, mas o trabalho de vocês jamais seria louco de chegar aqui e falar assim, mude para isso. Não. Eu acho perfeito o que vocês estão fazendo e, parabéns. Pois não. Sim, sim.
Ah, sim, Brito, claro que com poucas palavras também a gente consegue fazer maravilhas. E como a gente está falando, né? Nesse trabalho específico, nada melhor do que os bons pensamentos. E a gente sabe que isso, e o pensamento ele cria, o pensamento é energia. E a gente consegue por causa dessa manipulação que a gente faz com os fluidos. Então, como você disse, com poucas palavras, mas com palavras de carinho, com palavras que possam chegar. É coração, gente. Não tem jeito de eu fazer uma outra coisa com esse trabalho, a não ser com coração, com boa vontade. Por isso a gente falava em todo o processo durante o dia. O que eu tenho que fazer? Bons pensamentos, cultuar na minha vida, naquele dia, por exemplo. Como é que eu vou chegar e falar assim, vai ser uma fofoca o dia inteiro no meu dia? O que eu vou estar doando durante a noite? Então, Brito, isso é importantíssimo. Eu estou maravilhado. E aqui, nem conheço o trabalho. Mas quando eu vejo essas pessoas e olhando para o rosto de cada um, e a gente vai sentindo de que esse grupo foi escolhido a dedo, esse grupo foi chamado, foi convocado, esse grupo, quando a gente... E não fique triste que às vezes um ou outro vai deixar, outros vão chegar, mas isso é importante, faz parte do processo. Ah, eu não consegui permanecer por isso e por isso. Que bom, mas entendeu o que a gente estava fazendo aqui. Já entendeu o que é o chamado do mestre. Vá então, como disse o próprio Cristo, e divulga a boa nova. Então é isso. A nossa tarefa é essa, meu companheiro. É a gente continuar assim, dessa maneira com que você está falando. Com simplicidade e com carinho. Queria dar uma palavrinha. Sim, como a gente disse agora há pouco, né, Brito? Essa vibração ela pode ser tanto para uma pessoa só, como para um coletivo, e assim por diante. Mas pode sim, e principalmente, e como é bem feito, como que isso chega aos olhos de Deus quando a gente está... eu tenho feito muito isso pela minha mãe, que está passando por um processo de dificuldade muito grande. E a gente começa à distância a fazer vibrar por ela, né? E a gente consegue sentir isso, mas ao mesmo tempo a gente olha para ela e fala assim, é preciso que ela passe por isso. Então é tão interessante isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas o pessoal, ele não está tendo resultado nenhum, parece que muitas pessoas vão falar para a gente, não, mas parece que não está dando resultado, não tá servindo de nada para ele. Tá sim. É porque a gente desconhece as leis, os recursos de Deus. Quem disse o que é bom para a gente? Quem somos nós para falar assim, isso é bom para mim? Mas às vezes no processo de evolução, no processo de passar por dores, a dor não foi enviada aos eleitos, então a gente olha por aquilo ali, e por isso que a gente fala tantas vezes, né? Quando na questão do câncer, nós tínhamos uma companheira que desencarnou agora, que no velório dela, quando eu falando para o pessoal, eles pediram que eu falasse, disse para ela, sabendo que ela não estava ali, mas era interessante falar para ela naquele momento, minha querida, não pense você que você não venceu o câncer. Claro que venceu. Muitos podem imaginar que você desencarnou através do câncer, mas você venceu. Com a sua alegria, com o seu bom humor, com a sua esperança trazendo para as pessoas, olhando sempre e dizendo sempre, que bom. Então essa coisa, Gustavo que perguntou, é necessário que a gente faça sempre isso, essas vibrações para as pessoas. Pode ser para 1, pode ser para 10, pode ser para a guerra, como a gente estava falando, e assim por diante. Claro que sim. Certo. Antes de mais nada, agradecer ao Brito pela chamada de eu vir para aqui. Graças a Deus, maravilhoso momento, não poderia perder. Excelente, Gilmar, suas colocações, tranquilos. Eu queria fazer o seguinte, quando o Brito ele começa com a música,
é perfeito, né? Tem aquela harmonização com as paisagens, porque isso aí vai nos fazendo conectar com o momento, não é? Vai, até ele entrar, fazer a prece coletiva, não é? E depois o momento que a cada dia a gente entra. Eu quero saber se essa condução que eu vou, se é por aí, ou se deveria fazer as modificações. Eu costumo pedir para que todos nós fechemos os olhos, que a gente respire profundamente, para que a gente possa entrar em melhor comunicação. Sim. E até porque a gente pode expandir os nossos pensamentos, limpar os pensamentos, não é? Não permitir que as ideias contrárias apareçam ali. Claro que nós não temos o controle, não é? Não temos esse controle, mas se a gente vai fechando os olhos e pedindo para que a gente possa entrar, é como se fosse uma mini meditação, tá? Para que a gente possa fazer essa sintonia, sabe? Como se todos nós estivéssemos na mesma sala, naquele mesmo momento, onde todos estariam de mãos dadas, não é? Nessa corrente de luz que nos conduz para emanar, e depois eu vou falando. Eu acho que tem vezes até, eu acho que eu até exagero nas minhas falas, eu tenho até compreensão disso e tento me policiar, sabe? Porque às vezes eu acho que se alonga, não é? Aí eu queria ouvir a respeito disso, desses aspectos, sabe? Porque de repente não é nem para ser por essa via. Não, Simone, é claro que é por essa via. Claro que é por essa avenida que a gente deve ir. E eu acho importante da gente ressaltar, porque muitas vezes a gente fala assim, a gente, mas muitas vezes também, quando num trabalho desse, nós esquecemos da parte espiritual. Quando o Brito faz isso que você está falando, a harmonização com a música, com as paisagens, isso é pura intuição, quando o trabalho for começado. Agora, não pense você que às vezes eu estou exagerando. Muitas vezes não é da gente, é a própria espiritualidade que está coordenando. E muitas vezes a gente está pensando assim, a gente está dando muito valor ao tempo, está demorando demais, eu tenho que fazer isso, meu Deus do céu, isso é cansativo. Não, meu Deus do céu, a gente não deveria pensar dessa maneira. E quando você leva por esse aspecto, por esse sentido, seguindo a sua intuição, é importante a gente pensar nisso. A intuição nesse tipo de trabalho, ela é fantástica. Ela é realmente... A espiritualidade usa de cada um aquilo que ele tem para poder fazer com que a sintonia, o trabalho seja realizado. Eu acho isso perfeito. Pelo menos da minha parte, eu acho fantástico dessa maneira. Isso assim. Tá, muito obrigada, viu? É porque a gente vai se esclarecendo e a gente também vai, né, maneirando também. Isso mesmo. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço. É como a gente disse agora há pouco, tem determinado tipo de coisa, com doenças, por exemplo, que não deveria, por causa da situação que eu esteja. Por exemplo, como é que eu vou doar alguma energia, sendo que eu estou passando por aquele momento de dificuldade de uma doença, por exemplo? Então, eu não vou estar doando. A gente tem que ter essa sensibilidade, essa percepção, imaginar assim, não, peraí, eu não devo participar até o momento, pronto, agora eu estou curada, eu estou pronta, eu não tenho mais nada. E pronto, é assim que deve ser. Agora, como a gente disse, uma gripinha, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, Não, gente, isso não é motivo que eu me afaste do trabalho. Isso é muito da gente. Eu lembro de um companheiro dizendo aqui, e a gente conversando com ele há um tempo, dizendo assim, eu perguntando na casa espírita, numa cidade vizinha, alguma vez na vida você se afastou da casa espírita criando motivo para si mesmo, para não participar? Ele disse assim, o presidente da casa espírita, ele disse, por várias vezes,
Por várias vezes, quando o Vicente, que era o coordenador da Casa Espírita, me chamava, eu falava assim, hoje não vai dar. E dizia ele que ia tirando o pé do acelerador, e de repente estava em tempo das carretas passar por cima dele, porque ele tirava o pé do acelerador e falou assim, hoje não vai dar. Pisava no freio, encostava no acostamento, falava assim, não, hoje não vai dar. Ele criava aquilo para ele. Agora, isso é muito da gente, é muito individual. Eu não posso ir hoje? É alguma coisa que vai me atrapalhar? Uma doença que esteja me sugando as energias? Não. Então, se for uma coisa simples, participe, claro que sim. Eu vi Maria Luzia aí, é isso mesmo? Gilmar, eu vou voltar mais uma vez no tempo, porque, como o Brito falou, o tempo aqui realmente está perdendo a gente. Porque, claro, é lógico, quando a gente está sendo intuído, quando a gente sente que é uma coisa, está impulsionando para a gente falar, mas quando é aquela fala que a pessoa leu e está fazendo a reflexão da leitura como se fosse um estudo e fica se repetindo, sabe? A pessoa, muitos de nós, a gente fica esse tempo desnecessário que podia estar vibrando, tá irradiando, a gente fica falando da própria leitura e se repetindo, sabe? Por exemplo, eu trago aqui uma leitura, né? Aí eu fico falando daquela leitura e fico me repetindo. E é isso que eu gostaria que você enfatizasse. A gente tem que ler um pedacinho, como você já falou, né, de preferência do Evangelho, de preferência, sim, do Evangelho, e depois ir direto para a irradiação, correto? Se a gente perder tempo ali falando diretamente com a espiritualidade, mas não falando da leitura que foi lida, correto? Sim, Ana, nós precisamos de entender sobre isso, até com respeito ao tempo. O tempo ele deve ser estabelecido, e a gente precisa do tempo, a hora certa de começar e a hora certa de encerrar, porque nós temos um compromisso com a espiritualidade durante aquele tempo. Ele tem que ser ali. Não, hoje alongou muito. Não é aconselhável, segundo André Luiz. Nós vamos fazer aquele tempo durante 50 minutos, 40 minutos, não sei o tempo, meia hora. Mas quando você disse é interessante, porque esse momento não é o de fazer palestra, mas é o momento da gente fazer irradiação e de tirar bons pensamentos. Tem muita coisa boa que a gente vai entendendo ali, pronto. Aí a gente forma o nosso ambiente propício, porque eu acho assim, de que se a gente começar esse trabalho apenas com a música e apenas com imagens, por exemplo, mas se não tiver uma vibração, uma leitura, alguma coisa que nos leve, que nos arremeta a esses pensamentos, a gente não vai chegar ao nosso objetivo. Então, eu acho isso fantástico, uma leitura, faz primeiro uma música, uma prece sentida, e a gente passa por essa leitura, depois para a vibração. Eu acho dessa forma que deve ser feito, eu penso. Mas não quero interferir jamais no trabalho, gente. Na verdade, não é uma pergunta, mas assim, é bom saber o que você acha, né? A gente, quando eu comecei, no meu caso, eu falo de mim. A gente dava 10 horas, a gente, oi, bom dia. Aí, 10h05, bom dia, ela falava bom dia. Agora eu já sei que tem que, certa hora, já entrar e ficar quieto. Outra coisa que a gente peca, eu acho que todo mundo, assim, maioria, é que a gente tem que aprender, na hora que está fazendo a leitura ou fazendo a vibração, não sei, pode falar se estiver errado, tá? Tá passando o caminhão de lixo. Gente, desculpa, o caminhão de lixo tá passando. Olha o barulho. Daqui a pouquinho, o pedreiro tá fazendo barulho aqui em casa. A gente sabe, a gente tá ouvindo barulho,
sabe que é da rua, então a gente pega, porque já aconteceu de estar concentrada, e eu sou uma pessoa assim, que se passar um avião ali, se falar comigo, eu já saio. Estou concentrada, se falar assim, desculpa que o caminhão passou. Aí eu já saio, já me desconecto todinho. Então, eu acho assim que a gente não precisa falar isso, ou tá tossindo, não precisa mais pedir desculpa, que a gente sabe que não tem jeito, né? Mas acho que a gente peca nisso, né? De estar fazendo a vibração, passou um caminhão de lixo ou de gás, falando alguma coisa. Gente, desculpa aí, o caminhão não tá passando aqui na rua. Acho que a gente não precisa fazer isso, porque eu acho que não atrapalha. Atrapalha quando a gente está fazendo vibração e está na vibração, né, naquela sintonia, naquela coisa, e a pessoa que está fazendo a vibração fala no meio da vibração que está passando um carro de gás. Acho que isso que acaba atrapalhando. Ou eu estou mentindo, não sei. O que você acha nisso? Acho que a gente não precisa falar isso. Sim, Ana, você foi cirúrgica, pode-se dizer assim, pelo seguinte. Quando eu chego atrasado, por exemplo, eu começo... o trabalho já começou há 5 minutos. Eu vou chegar, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, é um trabalho diferente. É um trabalho prático. É a prática. Nós estamos exercendo ali uma tarefa. É diferente de um estudo em grupo. Esse trabalho ele é específico, ele é voltado para as vibrações. Então, eu tenho que estar conectado com aquele trabalho, principalmente com conversações. Aquilo eu tenho que imaginar de que está cercado de espíritos ali. Não estamos só nós. Nós não estamos, é como se a gente estivesse ali juntos. Embora a gente esteja falando virtualmente, é como se a gente estivesse agora, nesse instante, de mãos dadas. E aquilo, por exemplo, espera aí, que vai passar. Nós estamos... Aí todo mundo perde a sintonia. É interessante quando eu participando de uma tarefa com Sueli Caldas Schubert, eu achei muito interessante sobre ela. Porque a vibração ela é da seguinte forma. Eu vou chegar para vocês e dizer assim, não pensem agora, neste momento, em um elefante. Vocês estão proibidos de falar, de pensar no elefante. Não pensem, gente. Não pensem. No elefante vocês não vão pensar. Em que vocês pensaram? No elefante. Exatamente. Olha só. Então, naquele instante, quando eu estou falando, e quando eu tiro a sintonia do pessoal para o barulho externo, aí a gente perdeu todo o sentido, toda a vibração. Então, tudo que a espiritualidade estava arranjando ali naquele momento, nós perdemos. Então, pronto, mantenha, porque vai ter barulho, não tem problema, a gente consegue, a gente precisa de fazer esse treinamento. Isso é um treinamento da alma, meus queridos. Então, chegar a um ponto, quando ela falava nesse estudo que fez para a gente, vai chegar um momento onde a gente vai chegar nas nossas casas e olhar para a lâmpada e dizer assim, acenda. E a lâmpada vai acender com as nossas energias. Então, a gente precisa de acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes a gente não acredita. A gente está feliz de ver uns aos outros. A gente está feliz de... Estou feliz em ver a Ana, estou feliz em ver a outra Ana, estou feliz em ver o Brito, feliz em ver a Maria, feliz em ver a Aurélia, feliz em ver Simone, e assim por diante. Mas, naquele instante, esqueça de você. Pronto. É o trabalho mais sério que eu acredito. É um momento onde eu esqueço de mim. É possível? É possível. E a gente, quando está vibrando o coração, gente, é tão diferente, isso é tão incrível. A gente vai sentindo como se estivesse sendo transportados para fora do corpo. Não fala isso no Evangelho? É isso que acontece com as vibrações. Quando eu estou desejando profundamente a melhora de alguém. É este o processo. Muito boa, Ana. Ana, trouxe muito boa. Brito, me permita só meio segundo, por favor. Nós estamos em cima da hora, mas rapidinho. Aqui. A gente sabe tudo, mas como aqui estamos falando, eu vou também falar, coisa que todos nós sabemos. Mas o Gilmar trouxe um ponto muito bom. Apesar de nós estarmos online, nós estamos aqui como se fosse um centro espírita. E eu sinto, no momento da nossa vibração, eu sinto que ali nós também estamos dentro ali, como se fosse
um trabalho mediúnico. É ali, eu me sinto ali, nós estamos ali dentro daquela sintonia, estamos ali. Então, dentro de um trabalho mediúnico, não há fala. Quando o trabalho termina, apesar de eu nunca ter estado, mas eu sei que quando os trabalhos mediúnicos terminam, as pessoas que estavam lá, eles vão para um outro local para conversar o que aconteceu, fazer. Ninguém fala ali dentro. Então, eu gostaria também aqui de sugerir, depois da nossa vibração, a espiritualidade continua fazendo o trabalho, que a gente saia em silêncio, da mesma forma que entramos. Porque depois da nossa vibração, nós ficamos que nem um montão de passarinho na areia quente, que a gente não escuta um outro. E eu sinto que aquilo atrapalha o nosso trabalho, porque a gente acabou de vibrar, acabou de pedir pelos nossos irmãos. Aí, assim que você fecha, você faz o encerramento, todo mundo começa. A gente nem se entende. Então, eu vou pedir aqui para que quando a gente saia, quando nós terminamos, saímos em silêncio também. Deixa a espiritualidade ali no canto deles completar o trabalho. Estou errada, Gilmar? Ana, como diz o Brito, eu acho que isso aí vocês têm que resolver em grupo. Depois vocês vão tirar as conclusões. Claro que a gente não tem essa, mas jamais, de fechar a questão aqui hoje, de falar assim, não deve ser dessa forma. Mas acredito que agora, quando vocês se reunirem e tirar essas conclusões, é importante isso, quando o trabalho termina, e você disse uma coisa importante. Quando termina o trabalho ali numa reunião de junho, todo mundo vai sair caladinho. E a gente vai conversar lá fora, mas ali dentro a gente evita qualquer tipo de conversação para não quebrar a sintonia. Pronto. E a gente entende que o trabalho continua, a espiritualidade vai continuar o trabalho. Nós encerramos, mas eles continuam. O Brito, tem uma pergunta lá nas mensagens. Eu apertei errado aqui. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei,
Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Oh Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. E que essa paz e essa alegria continue conosco. Obrigada, Jerusa. Ô Brito, as minhas considerações são de gratidão. Gratidão por Ana, por você ter me convidado para essa coisa maravilhosa, qual eu senti as suas vibrações vindo de encontro a mim. Então, eu acho isso muito importante. E fico imensamente grato por cada um desses corações, que hoje, nesta noite maravilhosa, que eu tenho certeza absoluta, não pelas palavras, e que nem são minhas, são a própria espiritualidade se manifestando e dizendo: coragem, ânimo, vamos, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, vamos, estamos juntos. Então, meu querido, eu somente tenho a agradecer por cada uma das coisas que foram trazidas hoje, por esse trabalho que eu sinto a seriedade dele. E é isso. Muito obrigado, meu irmão. Obrigada, Gilmar. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos bem felizes. Pois não, pois não. Vamos fechar os nossos olhos. E neste instante, nos sintonizar numa luz que nós estamos vendo com os olhos fechados. Olhem para ela. É uma luz intensa que nós estamos vendo agora, e ela está se expandindo. Uma luz tão forte, qual se Jesus manifestasse agora neste instante. Essa energia que somente Ele possui. Unamos os nossos pensamentos. E agora, neste momento, nós vamos de encontro às pessoas que estão lá na Ucrânia. Degladiando umas com as outras. O nosso objetivo hoje é de alcançar os soldados. E nós agora, neste instante, indo de encontro a eles, abraçando um a um, dando a eles um sorriso, dizendo do fundo dos nossos corações, quando voltarem para casa, esqueçam isso.
Abrace as suas crianças, as suas esposas, os seus pais. Esqueçam esse ódio. Nós somos irmãos, queridos. Recebam esse nosso carinho, esse nosso sentimento, essa nossa energia de paz, de esperança de um mundo melhor. Vocês hoje podem escrever uma história diferente, não de insubordinação. Mas o juramento prestado ao Cristo. Podem fazer neste instante o melhor uns para os outros. Esqueçam as armas. Use o sentimento. São seus irmãos que estão ali adiante. E nós, meus queridos, neste momento, fazendo nessa cadeia de energias, nessa vibração, desejando a paz daquelas pessoas, o amor do Cristo. Ah, Jesus está neste instante chegando até eles. E como se nós estivéssemos lá, levando a cada um qual fosse um gole de água. E nessa água, contendo a energia do Mestre Jesus. Eu sei que muitos estão sentindo que estão naquele local. Isso é possível. Que Deus abençoe a todos. Voltando para nós neste momento, com o sentimento da gratidão, por termos contribuído nesta noite, com uma energia diferenciada, aqueles irmãos que necessitam disso. Lembremos sempre disso. Que Deus abençoe a todos. E assim seja. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Gilmar. Tchau. Forte abraço. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão, Gilmar. Gilmar, vai parar lá no Cassiano, Gilmar. Estou indo para lá. Vai passar Vamos lá? pro Cassiano. Vamos lá para o Cassiano. Quem vai para o Cassiano, vamos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Patrícia. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito bom, Boa né? noite. Vai ter Quanto que ter mais uma a gente- reunião. Quanto mais Vai a falar. gente estuda, mais dá vontade de estudar, né? Até mais. Tá assustada, Vera, que eu tô aqui? Que bom que você veio. Ficou? Que bom que você veio. Parabéns. Então Ô, tá Brito, bom. você nem vai no outro estudo do Evangelho mais, né? Passou muito tempo, né? A gente se vê lá, então. Abração, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Carla, Tchau, gente. Patrícia. Tchau, Brito. Até Tchau, mais. Vera. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau, gente. Tchau, gente.